Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E dando continuidade no nosso O Fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre a benignidade. O que é benignidade? É a qualidade de quem age com bondade, com compaixão, aquele que age sem esperar nada em troca. Aí nós temos como base, Lucas 10. Lembra lá de Lucas 10, do 25 ao 37? Vai falar sobre a história do bom samaritano. Aí a palavra do Senhor vai dizer que chegou então um certo homem, né, um intérprete da lei. Eu não vou ler o texto para não ficar muito longo, mas depois você pode meditar. Mas me acompanha. Vai dizer que um certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então ele começou a falar e perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei, como interpretas? Ele fala assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta para ele. E ele, como homem da lei, então ele responde. E amarás o Senhor teu Deus do teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse momento, Jesus então começa a contar a parábola do bom samaritano. Vai falar acerca, né, de um homem que estava descendo e veio os salteadores e o espancaram, roubaram, pegaram as suas coisas e deixaram ele ali para morrer. E a palavra do Senhor vai dizer que primeiro passa o sacerdote, passa de largo e vai embora. E depois vem então o levita. E como de costume, os levitas não podiam tocar em nada morto. E na mente do levita, aquele homem estava morto, então ele não podia tocar nele. Foi embora. Então vem o samaritano. E aí vem a história. Por que Jesus coloca o samaritano? Lembrando que judeus e samaritanos, eles não se davam. Lembra lá da mulher samaritana, lá de João 4, que Jesus entra para ele ir para outra cidade, ele passa por dentro de Samaria e não havia necessidade, ele podia dar volta, ele podia passar por fora, mas ele passa por dentro de Samaria e ele tem um encontro com aquela mulher, e aquela mulher acaba reconhecendo Cristo e acaba anunciando e falando sobre Jesus. Então Jesus traz um samaritano, porque eles dizem assim, olha, se eu colocar um judeu aqui, ele vai falar, claro, é judeu, né? Um ajuda o outro. Mas eu vou colocar um samaritano, que é justamente aquele discriminado por eles. É a mesma coisa daquela história da mulher cananeia. Quando ela pede para que Jesus cure a filha dela. Era uma pessoa que, ao ver das pessoas, os cananeus também eram considerados como cães. Eles não tinham direito, igual os judeus, não tinham os mesmos direitos que eles. Mas Jesus fala assim, então o samaritano passou, viu aquele homem, levou para uma enfermaria e pediu para que cuidasse das suas feridas, deixou uma quantidade de dinheiro e falou, na volta, se precisar, eu pago mais. Mas eu quero que cuidem dele. E Jesus vai mostrar, falar assim, olha, quem usou de benevolência a esse homem? Quem usou de benignidade a esse homem? Quem usou de bondade a esse homem? Então, lá no versículo, ele vai falando que, por mais que ele não quisesse, lá no 36, aí Jesus fala, qual desses te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele, eu imagino ele relutante, né? O que usou de misericórdia com ele. Nem falou, foi o samaritano, mas foi aquele que usou de misericórdia. Então a bondade, a benignidade é a pessoa que usa de misericórdia, que usa de compaixão com o outro, mas sem esperar nada em troca. Não é aquela pessoa que fala assim, eu vou ajudar aqui, porque amanhã depois eu sei que alguém vai me ajudar. Não, é um benefício sem esperar nada em troca.
Meu pai, ele... Meu pai trabalhou de tudo. E então, quando nós chegamos à igreja, quando nós chegamos na Presbiteriana Renovada, eles estavam construindo a igreja onde hoje é o templo central da Presbiteriana Renovada. E aí, então assim, só tinha só a parte de baixo. E o propósito era então fazer a parte de cima. Então ela era toda, estava feita toda a parte de baixo, com a sala já nas divisórias, tudo. E simplesmente no começo só a parte, o salão maior, que estava já com a laje completo, tudo, porque eles teriam que fazer o restante para subir. Aí depois eles fizeram tudo. Então quando eles falaram assim, irmãos, nós vamos começar a parte de cima. Aí lembro que chegava na escola dominical, as crianças e as senhoras, e alguns os adolescentes, enquanto estavam na escola dominical, os irmãos estavam lá em cima. Então era tijolo que eles jogavam e carregavam, e era massa, e era não sei o quê, e ele usava ali, então ele ajudava de todo o coração. Quando foi então para construir a segunda, que hoje é a segunda igreja, a segunda presbiteriana renovada aqui da cidade, ele também foi lá. Ele também foi lá ajudar a construir, né, assentar alguns tijolos e tal, aquela coisa. Então ele usou. Eu falei assim, eu vou fazer, mas sem esperar nada em troca. Sem esperar assim, não, eu vou fazer porque amanhã ou depois eu sei que alguém pode vir me ajudar. Não, ele simplesmente foi lá, foi um apelo que foi feito aos irmãos e muitos irmãos foram lá ajudar, sem esperar nada em troca. Sem dizer assim, eu vou lá porque eu sei que amanhã ou depois, quando eu precisar, a igreja vai me estender a mão. Porque eu ajudei a construir aquela igreja. Porque eu ajudei a colocar o chão. Porque não sei o quê. Não, mas simplesmente ajudou. Porque fazia parte de quem ele era. E não só nisso, em muitas outras ocasiões, ele era o tipo de... Nós temos, né, era o pai socorrista. Podia ser a hora que fosse. Ele levantava e ia socorrer os meus irmãos. Lembro de uma vez o meu irmão mais velho. Você pode falar assim, mas é filho. Mas eu te pergunto, será que todos os pais mesmo fariam isso para seus filhos? Eu lembro certa vez o meu irmão mais velho, ele saiu, foi viajar, no caso com a primeira esposa dele, e eles iam para a cidade de onde ela vinha, de onde ela veio, para entregar os convites de casamento. E eles foram, e na metade do caminho aconteceu um acidente, ela deu um problema no carro, gente, e meu pai foi lá, longe. Ela morava, a família dela morava em Bauru, e ele foi lá buscar, e veio ele, com o carrinho dele, puxando a Brasília do meu irmão. E quantas vezes falavam assim, nossa, não, vamos chamar o presbítero Anísio, vamos chamar o irmão Anísio, e não sei o quê, porque sabia que ele estava ali e estendia a mão sem falar assim, tá, eu vou ajudar você hoje, porque amanhã você vai me ajudar. Você vai me ajudar amanhã? Você vai... Ah, então beleza, então eu vou. Então ele fazia de bom grado, de bom coração, sem esperar nada em troca. E nós hoje, o que nós fazemos? Será que nós fazemos? Será que nós temos realmente essa parte de fazer algo para as pessoas sem esperar nada em troca? Será que nós fazemos? Eu vou fazer, eu vou ajudar porque eu sou tão boa, então eu vou ajudar. Ou será que nós fazemos porque eu vou fazer porque eu sei que amanhã ou depois eu vou precisar de alguém que estenda a mão para mim. Então, fulano vai ter que estender a mão para mim. Fulano vai ter que fazer isso por mim. Fulano vai ter que fazer aquilo por mim. A benignidade é você ser bom, sem esperar nada em troca. A benignidade é você saber que você dá amor, você dá carinho, você ser compreensivo sem esperar nada em troca.
Aqui, esse homem da lei quis provar a Jesus, quis colocar Jesus à prova. E Jesus foi e trouxe um exemplo extraordinário para nós. Então, quando nós olhamos e vemos que uma das características do fruto é a benignidade, é você ser bom, é você estender a mão sem esperar nada em troca, aí eu te pergunto, será que nós seremos como o bom samaritano? Ou seremos como um levita ou sacerdote? Ah, não tem nada a ver comigo, então eu também nem vou interferir, que isso aí não tem nada a ver. E passa de largo e vai embora. Sejamos nós benignos para com as pessoas. E vamos estender a mão a quem precisa, sem esperar nada em troca. Amém? Que Deus abençoe você, que o seu dia seja abençoado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.